É isso, gente. Vasco 4-0, né? Dá aquela carimbada, né? Na classificação. Botafogo teve uma sobrevida aí depois ganhou do Fluminense, mas o Vasco não deixou barato para o time da Portuguesa do Rio de Janeiro. Venceu por 4-0 tranquilamente. Se apertasse, fazia mais. Jogo dominado pelo time do Vasco da Gama. Mostra autoridade e eu acho que chega, Edmundo, para essa semifinal, o Vasco da Gama, muito melhor do que começou o Campeonato Carioca, assim, mas muito melhor mesmo. Se não é o time com mais elenco, que tem mais moral aí desses do Rio de Janeiro, por conta do Fluminense ser campeão da Libertadores, o Flamengo ter vários jogadores, é o time que mais evoluiu na competição, né, Edmundo? Então o Vasco chega com moral na semifinal. O que você acha? Não, sem dúvida nenhuma, o Vasco chega forte, chega com a torcida acreditando que pode ser campeão carioca. Né? Do outro lado, e a semifinal mais difícil é no Fla-Flu. Eles que decidiram os últimos 4 campeonatos cariocas. Você tem uma dúvida, para você ter uma ideia como é forte essas equipes. 2 títulos do Flamengo, 2 títulos do Fluminense. Será um tira-teima aí entre essas equipes. Né? O Vasco acabou que teve uma certa vantagem, né? Por pegar um time com menos tradição, que é o Nova Iguaçu, mas é um time muito bem treinado. Você ter uma ideia, o técnico do Nova Iguaçu é o técnico que está há mais tempo no cargo entre todos os times cariocas. Então, é um cara que conhece a equipe e tem bons jogadores, tem jogadores com passagem por alguns times, como o Bill, o Carlinhos. Enfim, não vai ser uma coisa assim tão simples, tão fácil do Vasco conseguir a sua ida à final, mas acaba que tem uma obrigação por ser um gigante do futebol brasileiro e que tem um elenco, uma folha salarial muito grande. Então é preciso se impor nesses 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Só que o Nova Iguaçu foi o único time que venceu o Vasco nesse campeonato carioca e ele vai ter a vantagem, né? O Vasco tem que ganhar, pelo menos ganhar um dos jogos, empatar o outro ou ganhar os 2, né? Porque a vantagem de 2 resultados iguais é do Nova Iguaçu. Boa, exatamente. A galera tá chegando. Vou pedir pro pessoal que tá chegando aí deixar like, se inscrever no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações, tá, gente? É muito importante. Às vezes você que já tá inscrito e estava ativo, dá uma olhada se está ativo ainda o sininho de notificações, porque o YouTube tem tirado às vezes a ativação das notificações do canal. Então ativa aí também para você saber sempre que tiver vídeo novo, live, etc, tá bom? Vamos lá, devolvam para chat, o Luciano está falando. Vitor Bernardi, onde será o primeiro e o segundo jogos da semi? Provavelmente no Maracanã, a gente confirma aí, mas é muito provavelmente no Maracanã. Ó, o Couto aqui, passou confiança, venceu, convenceu. Ó, o Ricardo tá cobrando sorriso. Cadê o seu sorriso, Edmundo? Ricardo Braga, que é membro do canal. Aí, tá aí o sorriso, Ricardo. O Gabriel, vocês acham que o Payet pode jogar em alto nível até os 40 anos? É difícil, hein? É difícil. Tá com Difícil. 36, né, Edmundo? Difícil. 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 É, mas tá jogando bem. Que seja mais 2 aninhos, tá bom pra nós aí, ó. Caio tá mandando Edmundo, Gui, não seria interessante renovar por mais um ano com o Payet pra garantir? Porque o contrato dele encerra no final desse ano, se eu não me engano, né, Edmundo? Acho Não que vão sei. renovar. É, estavam conversando para isso, tá? Já estavam conversando, inclusive saiu já notícias que estava tentando renovar até o fim de 25, hein, pessoal. Mas, olha lá, o pessoal tá falando que o Payet é o melhor meia do Brasil. Muita gente, inclusive eu tava olhando até o Twitter aqui. A galera tá. O Payet é sacanagem. Acabei de ver do Daniel Couto aqui. A galera tá curtindo muito o Payet até agora. E aí, ó, olha a diferença de. Olha como é um dia após o outro, Edmundo. David merece uma segunda chance. Acreditem nele, coisa que a gente não via muito. É que você sempre fala, né, Edmundo? Futebol é muito momento, né? E o torcedor, claramente, é isso também, né? O futebol nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio, né? Aí, Porque, sem dúvida nenhuma, ele é muito bom jogador, ele teve boa passagem por alguns times, né? Internacional, São Paulo, e agora no Vasco veio com uma certa desconfiança,
mas aos poucos ele tem mostrado que ele é bom jogador e que pode ser muito útil à equipe do Vasco, sendo titular ou entrando no decorrer da partida. Exatamente. Vamos ver o pessoal tá falando aqui. David, olha lá, nunca criticamos. Vascaíno é muito doido. A Marcele também. A Marcele falava mal do Payet, ó. Agora digo que queimei a língua com o Payet. Boa, Marcele, o importante é queimar a língua na hora certa, né? E quando o Vasco precisa. Tudo pelo bem do Vasco, né? Mas é isso. Ô, Edmundo, eu queria saber de você também sobre essa segunda etapa. O Ramon testou alguns jogadores e a gente vê, sabe aquelas. Eu lembro que tinha no jornal Lance, aquelas setinhas de jogadores que estão em alta, saem em alta do jogo, saem em baixa. E aí no Vasco da Gama, cara, o Cocão é impressionante o que sai em alta depois, né, nessa primeira fase, digamos assim, do Campeonato Carioca, né? Porque ele conseguiu aproveitar da melhor maneira possível as chances que foram dadas para ele e ganha moral tanto com o grupo quanto com os torcedores. Saiu inclusive uma matéria no Globo Esporte falando sobre o Cocão, que o Vasco teve muito cuidado no ano passado quando trouxe o jogador, porque já sabia que ele seria muito criticado e o Vasco que pediu para não usar o Cocão, o nome Cocão, e sim Matheus Carvalho, por conta da fase do Vasco, que estava muito mal quando ele chegou, etc. E ele é um jogador muito tímido, é uma pessoa muito tímida, dizem, né? Inclusive o Vasco ajudou ele a alugar um apartamento perto do CT, trouxe toda a família dele para ficar com ele, porque é um cara que não é tanto de sair, pelo que falaram, pelo menos, né, Edmundo? E, cara, ele é um. Eu diria que ele é um cara que tá com aquela setinha para cima, verde, sabe? Em ascensão, pelo menos pro Vasco da Gama, e é muito jovem também, né, Edmundo? A desconfiança se deu em função dele ter. Ele era reserva no Náutico, né? E o Náutico tinha caído, né? E aí ele vem para o Vasco por empréstimo e é comprado. Então, com certeza ele está evoluindo muito, está mostrando que tem condições de vestir a camisa do Vasco, principalmente quando entra no segundo tempo, que é um volante de marcação, e enfim. Mas ele vive um bom momento, assim como os demais jogadores. O Vasco hoje seria difícil aqui apontar alguém que não foi bem no Vasco. A gente pode até entender que tem uma fragilidade, tinha uma fragilidade no adversário, né, na Portuguesa, mas o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco está jogando, todos os times jogaram contra a Portuguesa. Nem todos os times tiveram a facilidade de fazer 4 gols. Né? Então, o Vasco tem que ser exaltado nesse momento, porque se classificou totalmente pelo seu mérito, pelo aquilo que ele fez em campo. O pessoal tá falando que apenas o Rossi foi mal. Praxedes é muito criticado aqui também, Edmundo. O que você acha que aconteceu com o Praxedes, que o ano passado, assim, não foi titular absoluto, foi titular algumas vezes. Esse ano o Ramon pediu que ele continuasse no elenco do Vasco da Gama. Cara, eu não achei que ele entrou mal hoje, mas realmente tá devendo um pouco de futebol. Mas acho que tem que ter paciência também, né, Edmundo? Tem que esperar um pouquinho mais, né? O futebol é tão apaixonante que você sempre encontra problemas, né? Erros, dificuldades. Eu acho que o Praxedes e o Rossi entraram um pouco, o jogo já estava definido, o próprio Vasco não queria nada, e aí apareceu a figura do Payet, deu uma arrancada gigantesca e colocou o David cara a cara para fazer o 4º gol. Não aconteceu nada além disso depois da entrada desses jogadores. Mas o torcedor é um eterno insatisfeito, sempre procura botar defeito em um ou outro jogador. Acho que o Praxedes é justo, porque teve um momento na temporada passada que ele foi muito mal. Este ano também ele foi mal em alguns jogos, foi até preservado de alguns jogos, mas acho que hoje não. Acho que hoje não merece a crítica, porque pouco foi exigido dentro do jogo.